Olá pessoal, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem, esteja ficando em casa. Desculpem a minha ausência por essa semana, que eu estive de novo com problema de saúde, não consegui estar fazendo novos vídeos, mas agora eu já consegui dar uma melhorada. Não estou 100% ainda, acho que dá até para perceber, mas vamos tentar continuar então o nosso assunto. A gente parou em democracia liberal e social, né? A democracia em si, ela é o governo do povo para o povo pelo povo, né? E que pressupõe participação popular, né? E essa participação ela pode acontecer de várias formas. Na democracia liberal, é importante frisar que ela vai ter como principal valor a questão da liberdade, né? Os indivíduos são livres, há pouca regulação e é uma total liberdade, né? Embora você exista a representação, em que você vai ter cargos eletivos, pessoas que te representam, mas inclusive o poder do quanto esses representantes podem interferir na sua vida é muito pouco, porque como já vai se falar, ele se baseia na ideia de liberdade, em que as pessoas são livres, são autônomas, são adultas e que elas estão livres para tomar e fazer as escolhas. E que o ser humano sozinho, livre de qualquer influência do Estado, da sociedade, ele sozinho vai encontrar meios de encontrar felicidade, de encontrar a melhor forma de se gerir, de se governar e de tocar a sua vida. Numa democracia social, que é o caso da nossa, se você pegar a Constituição lá nos primeiros artigos, no preâmbulo e no artigo 1º, você vai ver que nós somos uma democracia social. Porque nós temos o artigo 6º, principalmente, e o seguinte, todo um capítulo de direitos sociais, em que a Constituição diz que o nosso Estado assegura a todo cidadão esses direitos. Então, quando você está num Estado social, ele está preocupado com prover ao indivíduo, ao cidadão, bem-estar social, ou seja, a garantia do funcionamento desses direitos sociais, de que eles vão acontecer para você e que eles vão ser a principal função do Estado. Então, a saúde, educação, moradia, previdência, trabalho, alimentação, saúde. Esses direitos sociais que você vai encontrar, principalmente no artigo 6º da Constituição, são assegurados para o cidadão brasileiro o seu exercício, o seu direito pleno, tá? Você pode até dizer, mas isso não é verdade, isso não acontece na prática. Tudo bem, você pode perceber isso é uma coisa real, mas é algo que está previsto na nossa Constituição de se ter e se garantir à população. Você vai encontrar outros países em que você não tem essa garantia de direitos sociais, porque é uma democracia liberal, onde eles vão entender que o ser humano sozinho, com as suas próprias forças, a sua inteligência, ele vai buscar essas coisas. Ele vai conseguir sozinho garantir educação, saúde, moradia para ele sozinho. Não precisa que o Estado garanta a ele o mínimo. No Estado social, você vai ter que dar ao seu cidadão pelo menos esse mínimo desses direitos sociais funcionando. O que ele pode construir, o cidadão pode fazer a mais, é o esforço dele, a vontade dele. Ele pode conseguir tudo isso a mais, não tem problema nenhum. Mas ele vai ter pelo menos o mínimo sendo garantido pelo Estado. Essa que é a ideia, tá? Bom, a eleição, então, ela não é a única característica que garante que esse lugar é uma democracia. Existem vários lugares, inclusive, em que você pode até dizer que há certas eleições não são eleições de verdade, né? Então, quando você vai fazer uma eleição em que existe uma chapa única, só tem um único partido, um único candidato, aí você fica, eu estou escolhendo? Porque a palavra escolher vem de elegere, né? Quer dizer, a eleição vem de eleger, que é escolha. Então, como que eu estou escolhendo se só tem um partido? E sim, existem lugares onde você faz uma eleição, né? Cuba é um exemplo disso. Se eu não me engano, acho que Venezuela também fez uma eleição dessa forma. Existem países que fazem. E só para dizer o quê? Sou democrático. Viu, eu fiz eleição, eu sou democrático. Peraí. Você fez a eleição ser democrático, mas você contaminou o processo também. Às vezes você até tem dois partidos, mas o outro partido, ele é meio que fajuto. É só para dizer que... Mas todo mundo sabe ali que aquilo ali é só para constar. E que se você não votar naquele partido X, naquela pessoa Y, vai acontecer alguma coisa ruim com você. Então, assim... o processo democrático de liberdade não está acontecendo. Então você não pode dizer que existe democracia só porque você fez eleições,
tá? As eleições têm que ser livres, tem que haver liberdade absoluta, direito de escolha, as pessoas não podem ter medo de escolher, medo de votar, de expressar a sua opinião, liberdade, tá? E aí nós vamos ver que uma das coisas importantes para a gente ter essa democracia participativa representativa, eu preciso ter pluralidade de partidos, eu preciso ter eleições e ter as divisões de poderes, né? Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Tendo isso, eu tenho. Inclusive, assim, no Brasil, a gente nem tem no judiciário as eleições. Há países em que cargos para o judiciário são eletivos. No Brasil, não. A maior parte dos cargos do judiciário são feitos por concurso público, acesso ao concurso público. E é de conhecimento, não é uma eleição como é para um vereador, um deputado, prefeito, governador, não é a mesma coisa. Mas, embora a gente não faça isso, nós não perdemos a característica de sermos uma democracia representativa, tá, pessoal? Porque nós temos todas as outras características e temos a divisão de poderes. Bom, os partidos, então, embora a gente tenha hoje na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, né? Os partidos políticos fizeram tanta besteira ao longo da história humana, né? Fizeram tantas coisas ruins que a gente hoje associa naturalmente, né, partidos políticos a coisas negativas. Mas ele essencialmente não é uma coisa ruim. A existência de partidos políticos é exatamente a possibilidade de a gente ter pessoas que pensam e que pensam diferente. Né? Então você ter múltiplos partidos é bom, porque você tem uma sociedade com muitas pessoas diferentes, que pensam diferente e que precisam de alguma forma se sentir representadas. Então se você é conservador, se você é liberal, se você é religioso, se você não é religioso, se você acredita em A, acredita em B, não importa. É importante que você sinta que você de alguma forma é representado e que aquela pessoa fala por você. Tem valores, ideias, ideais assemelhados. Então, o partido político, ele essencialmente deveria ser um lugar onde você constrói ideias, onde você pensa em soluções. Porque independente do partido que você tenha, ou do que você quer, aí a filosofia, o pensamento é que você quer o melhor. E esse melhor não é para você, é o melhor para o país. Então você quer o melhor para o país, você quer o melhor para todos. Então essa filosofia é essa. Agora, como você vai alcançar isso? Cada partido vai ter as suas saídas, as suas ideias, os seus filósofos, as suas correntes de pensamento que vão respaldar, né, esse pensamento. E você vai encontrar, então, a possibilidade de você ter esses canais de representação. E que você, qualquer um aqui, pode estar participando amanhã de uma eleição, num cargo eletivo, né? Pode até ser eleito. Ou pode estar simplesmente participando das discussões do partido, que eu acho que isso é muito construtivo, né? Você compreender o que você está discutindo, estudar esses temas, esses assuntos, você poder compreender profundamente do que está se falando, porque só ganha quem? O país. Quanto melhor o partido funcionar nesse aspecto, melhor para o país, porque melhores soluções, melhores ideias virão. Da onde? De todos os lados. Isso que é bacana numa democracia. A gente acreditar que ninguém está com a razão, mas que todo mundo pode estar certo, né? Na sua perspectiva, na sua visão, e que de um momento você vai ter uma escolha X, uma escolha Y, e que você vai permitir ao povo escolher, né? Bom, a função então é organizar a atividade política, né, da sociedade, e você vai ter em alguns lugares, como Cuba, por exemplo, que só existe um partido político, e outros que você vai ter partidos dominantes. Tem os bipartidaristas, né? Embora os Estados Unidos ele tenha cada vez mais ampliado um pouquinho essa questão de outros partidos, eles estão sempre ligados à ideia de democratas e republicanos, né? Eles estão sempre divididos em dois aspectos, dois polos, né? Entre conservadores e liberais, que são os democratas. Bom, nesse histórico, então, os primeiros partidos vão surgir de lutas populares, né? É lógico, porque se é uma democracia, o poder vem do povo,
Isso vai surgir a partir do povo, né? Você vai encontrar, então, na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Itália, na Europa, os primeiros, né, a ideia de partidos políticos. O Brasil, ele só vai começar realmente depois da independência, a construção dessa ideia de partidos, até porque durante a monarquia é confuso e complicado, você poderá até ser tido como traidor, né? Então você vai ter uma dificuldade de construir ideologias e pensamentos opostos ao monarca, caso contrário você pode vir a morrer. Quando você começa a permitir a participação através do parlamentarismo, criação de cargos políticos, eleições diretas, você começa a permitir discussões e você gradualmente vai construindo esse pensamento. No caso do Brasil, a gente vai ter o grande florescimento democrático de participação e de surgimento de partidos a partir do século XX, né? Antes um pouco da Primeira Guerra Mundial, mas principalmente depois da Primeira Guerra Mundial e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos vários períodos em que a gente até pode questionar se o Brasil era ou não era uma democracia. O mais conhecido é o 64, você teve outros períodos de governos, por exemplo, de Getúlio, em que você pode até de alguma forma questionar se esse período era realmente um período completamente democrático, embora ele tenha sido eleito, né? Bom, no Brasil, então, a prerrogativa do partido político é ter acesso gratuito à rádio e televisão para divulgação dos seus programas e propagandas, né? Eles vão ter o monopólio das candidaturas. Você, para se candidatar, vai precisar participar de um partido político. Aqui no Brasil, você não tem direito a fazer uma candidatura independente. Nos Estados Unidos, na França, você consegue fazer uma candidatura sem partido. Aqui no Brasil não, você acaba tendo que se vincular a um partido. E você pode também fundar um partido, né? É importante que você verifique junto à legislação eleitoral o número mínimo de assinaturas, de participação, construção de estatuto, de toda a documentação legal, e você pode criar um partido político, não há nenhum obstáculo para isso. Nós não temos, a não ser que seja um partido fundado ou calcado em alguma coisa que seja ilícita, ilegal, uma ideia que seja completamente contrária à moral, bons costumes e à própria lei. Bom, na nossa democracia representativa, então nós vamos ter periodicamente eleições. A gente vai ter agora em breve, não sabem como é que vão fazer, né? As eleições para prefeito, alguns falam em adiar por causa dessa coisa toda da pandemia. Mas a gente vai ter... A gente tem eleições periódicas. E aí cada cidadão tem direito a um voto. A gente também não condiciona. No passado, para que você pudesse votar, é importante que você provasse que era proprietário. Então você tinha que ter uma propriedade imóvel do valor X para poder votar. Você tinha que ser homem, você tinha que ser homem proprietário com idade X. Hoje não há esse tipo de questão. A partir dos 16 anos de idade você pode tirar o seu título de eleitor e podem votar todos os brasileiros. Bom, essa ideia, então, é exatamente para que você possa ter uma democracia livre, participativa e competitiva. E a ideia é que isso não fique o poder na mão de um grupo de pessoas apenas, que fique na mão de qualquer pessoa. Você vê o próprio caso do Witzel. Você pode até criticar, achar que ele é isso, aquilo, não importa, mas o Witzel era um cara que, até ontem, ninguém nunca tinha ouvido falar o nome dele. Ele não é um político de carreira, né? Ele não tinha carreira na política, ninguém nunca tinha ouvido falar no Witzel. E, inclusive, acho que ele até era um azarão nas eleições por causa disso, porque ninguém nunca tinha ouvido falar. E o cara que ninguém nunca tinha ouvido falar ganhou as eleições. Você pode achar que ele é um bom governador, mau governador, não importa isso. Mas você tem que reconhecer de que ele era um cara que ele não tinha uma carreira política, ele construiu... durante a propaganda política, né, construiu a trajetória dele e se elegeu governador. Um cara que ninguém nunca tinha ouvido falar. E que tem até nome difícil, né? Não é nem um nome fácil de falar, Witzel, de você guardar na tua cabeça. Depois você acostuma, você até guarda, mas é uma coisa que você vê como isso é competitivo. Você tinha ali várias pessoas que já tinham sido prefeito, já tinha sido governador, já tinha sido várias coisas, e tinha uma carreira política longa, e isso para eles até foi ruim, porque, infelizmente, como os nossos políticos vêm fazendo muita besteira ao longo do trabalho deles, então o que você pensou? Não vou votar no cara então que não é político, porque eu já sei que político não presta, então vou votar nesse cara aqui.
E foi o que acabou acontecendo. Então, independente disso, você não precisa ser um político de carreira, você pode ser qualquer pessoa a se candidatar, está ligado a um partido político, e aí isso faz com que seja o quê? Dinâmico, competitivo e livre. Isso que eu acho que é bacana. Que a gente possa estar sempre oxigenando e trazendo pessoas novas, coisas, porque você ficar sempre com o mesmo grupinho gera corrupção. Não é essa a ideia. A ideia é trazer coisas diferentes. Amanhã é um governo de um partido, amanhã é de outro, é isso. E esse movimento é que vai trazer crescimento. As diferenças são boas. Aí você vai ter então essa competição, e aí a competição, na verdade, não é só sobre os candidatos, mas também sobre os seus programas de governo. É muito importante a gente ter essa perspectiva. Primeiro, entender que partido político é esse que essa pessoa está ligada, qual é a ideologia, quais os pensamentos que ela tem, o que eles pregam, o que eles defendem, e qual o programa de governo, como eles pensam em alcançar isso. Porque assim, você pode ver que todo político fala assim, pela justiça, pela segurança, pela educação, pela saúde, vote. Todos eles falam a mesma coisa. É lógico que todo mundo quer o bem. Agora, como você vai alcançar esse bem? Como vai ser feito isso? Qual é a sua ideia? É importante que a gente tenha essa clareza, e aí por isso que a competição, ela deveria ser, e por isso os debates são tão importantes. Não para ficar discutindo coisas pessoais, ficar se xingando, o pessoal gosta de ver de treta, né? De ficar, não, era para discutir ideias. Né? Tá ali num debate e falar, não, eu penso em fazer isso, eu penso em fazer aquilo, ó, eu vou resolver o problema da segurança do Rio de Janeiro assim, 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 eu tenho esse plano, olha, eu penso em fazer isso pelas escolas públicas. E isso que é bacana, isso que é o enriquecedor e que é legal. Mas às vezes, como o povo gosta de treta, aí acaba criando treta, aí fica, lacrei. O importante pro nosso dia a dia não é a treta, a gente, quanto mais tem treta, mais problema tem. A igualdade de oportunidade das candidaturas, embora essa igualdade de oportunidades, elas às vezes não são tão claras. Voltando ao próprio exemplo do Witzel, ele até começa prejudicado no sentido de que ele não tinha tanto tempo de televisão e não era tão conhecido como outros candidatos. Mas às vezes o cara ser conhecido, mas conhecido por fazer besteira, ou nós termos dúvidas sobre ele, também pode trazer complicações. O voto é sempre secreto, né? A gente tem que ter garantida essa liberdade de você não mostrar para ninguém, por isso que não pode fotografar a urna, porque você pode querer fazer uma coisa de declarar o seu voto. Pode declarar, não tem problema nenhum. Agora, quando você fotografa, aquilo pode ser entendido que você tem que mostrar para alguém que você votou, porque senão pode acontecer um mal contra você, que é uma questão de coação. E o voto tem que ser livre, espontâneo. Então não pode fotografar a urna, né? Não pode filmar a urna. Mas você é livre para dizer, eu votei em fulano, eu vou votar em ciclano. Você é livre, você pode falar. Pode ir lá para rede social, contar para todo mundo, pode botar no teu carro, adesivar. O problema é seu. O que a gente deve evitar é exatamente que você prove em quem você votou e faça uma prova disso, para que você amanhã não seja ameaçado, não seja coagido e você não tenha fraudado o resultado das eleições a partir dessas questões, tá? O sistema eleitoral, então, ele deve estar sempre tendo de alguma forma a gente limite esse tempo de governo, né? Eu até falei no outro vídeo sobre o Putin, que está, sei lá, uns 20 anos no governo, e isso não é democrático. Será que eu falei, será que não existe no partido dele outra pessoa que possa, de alguma forma competente, governar o país? Porque quando você mantém um mesmo grupo, uma mesma estrutura, uma mesma pessoa muito tempo, a pessoa começa a se sentir muito poderosa e começa a ficar realmente muito poderosa. A gente viu o que aconteceu com o PT, né? 12 anos, acho que foi 12, 14 anos de governo, olha o estrago que acabou acontecendo. Então a gente precisa ter essas medidas, essas perspectivas de que a temporariedade no poder é muito boa, e é boa para o próprio poder, para quem está exercendo e para a população, porque amanhã eu voto em outra pessoa, voto em outro, e ele vai poder até inclusive pegar tudo que foi feito no passado, manter ou até não desfazer. Então você vai ter a consolidação do que é bom e o desfazimento do que não for bom. Então a temporariedade faz parte da democracia, não dá para ficar para sempre num único lugar. O voto, ele é universal, e aí você, independente de quem você seja, analfabeto ou não, idoso ou não, deficiente ou não, religião,
você vai ter direito ao voto a partir dos 16 anos. Entre os 16 e 18 é facultativo, mas se você tira o título, você se torna obrigado a votar. O voto de todo mundo é igual, não existe um voto mais importante do que o outro, e o voto é secreto, ele é livre e é o seu direito. Sendo direito subjetivo, você pode abrir mão dele, mas se você não for votar, você vai precisar justificar a sua ausência nas eleições. E você vê às vezes como é que essas coisas são importantes, né? Agora mesmo no auxílio emergencial, um monte de gente porque não estava votando, depois não regularizava a situação do voto, e aí não tinha título, aí aquilo afetava de alguma forma seu CPF, e depois não conseguia, enfim, teve que ter maior trabalho para conseguir regularizar a sua situação. Então, o voto no Brasil, ele é obrigatório. Tanto que você precisa justificar a sua ausência, tá? Bom, eu coloquei aqui alguns vídeos para vocês assistirem e eu queria que vocês depois assistissem. Eles estão aí no nosso Google Sala de Aula, que vai falar exatamente sobre o sistema de voto brasileiro, sobre a Câmara dos Deputados, sobre o processo legislativo, Senado Federal e sobre o processo legislativo, tá? Bom, a nossa Câmara de Deputados é composta hoje por 513 deputados. A gente vai trabalhar com proporcionalidade, né, de estado, de população. A Câmara vai representar a população, e aí por isso que ela vai trazer um percentual, e aí ela vai trazer no mínimo 8, cada estado elege 8 e no máximo 70, e você vai fazer uma conta de proporcionalidade para verificar quantos candidatos você vai ter direito. Então, quanto mais população esse estado tiver, mais deputados ele tem. Quanto menor a população, menos candidatos vai eleger, tá? Vai ter vagas para eleger. No Senado, já eu vou ter uma representação não mais da população, mas do estado, por isso ele é uma representação de 81 senadores, e aí cada grupo de 3 vai representar o seu estado. E aí há uma proporção, uma equivalência entre todos eles. Bom, com relação ao voto ser obrigatório ou facultativo, existe uma grande discussão. No Brasil ele é obrigatório, né? Alguns dizem que ele deveria ser facultativo, como em alguns outros países. O que o brasileiro tem feito? Como o voto é obrigatório, tem aumentado muito nos últimos anos o número de votos nulos ou brancos, porque são pessoas que, na verdade, não gostariam de escolher. Elas estão indo votar porque se veem obrigadas a votar. E aí, como elas não querem escolher, elas colocam lá voto branco ou nulo. E se com certeza as eleições fossem facultativas, elas não iriam às eleições. Isso vem mostrando no mundo, inclusive, o não desejo de participação política da população. Você vai encontrar países com eleições com menos de 50% de participação da população, 40%, 50 e poucos por cento da população apenas participando do processo de eleição. O que vai fazer com que os candidatos, muitas vezes, tenham que não só fazer com que você queira votar nele, mas que você queira participar da eleição. Coisa que muitas pessoas no mundo, né, não só no Brasil, vêm desejando cada vez menos participar, né? Porque associam a política, associam o governo a coisas negativas, a coisas ruins. E não percebem que exatamente às vezes a gente se afastando disso, eles vão ficando cada vez mais livres para fazer o que querem, né? E acabarem de alguma forma afetando a nossa vida, as nossas questões pessoais, porque eles nos dirigem, né? Bom, a eleição, então, ela vai ser feita por um cálculo de votos válidos e cadeiras disputadas, e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, e vou postar aqui para vocês no nosso grupo. Qualquer dúvida que você tenha, é só você entrar em contato por aqui pelo YouTube ou pelo Google Sala de Aula, basta você colocar aqui a sua dúvida, a sua pergunta, e depois eu respondo para você por escrito. Se eu perceber que não tá dando para explicar bem por escrito, eu faço um vídeo explicando e tirando a sua dúvida, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Uma boa semana para você, tudo de bom, tchau, tchau!